Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Eu sou Miqueias Araújo e você está no programa Bíblia em Foco, o seu programa das Sagradas Escrituras. E hoje eu trago a você uma introdução da doutrina mais crucial da fé cristã. Estamos falando da doutrina da Santíssima Trindade, que no campo teológico é a matéria mais difícil de ser entendida e de ser explicada. Nossa mente jamais conseguirá explicar adequadamente o que é a Santíssima Trindade. Afinal de contas, foi isto que afirmou Agostinho, um dos maiores teólogos do Ocidente. Todavia, contamos nós com a assistência do Espírito Santo, que por intermédio das Sagradas Escrituras revela-nos o necessário para aceitarmos a beleza dessa verdade. Não estou aqui para dizer tudo sobre a Trindade, até porque não conseguiria. E você vai entender e vai ver durante esse módulo que a Trindade é bastante difícil de ser entendida. Afinal de contas, é um mistério. Mas, mesmo que a doutrina não seja explicável, ela deve ser aceitável. E por isso, eu trago aqui, em primeiro lugar, uma definição da palavra Trindade segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Acompanhe comigo no ponto o que é a Santíssima Trindade. Cremos e professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas pessoas são iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos, que são onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Tudo isto você verá de forma pormenorizada aqui no seu programa Bíblia em Foco. Mas hoje é apenas uma introdução a esta belíssima doutrina. Um segundo ponto diz que nós entendemos, mediante esta doutrina, que a divindade subsiste eternamente e plenamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, precisamos entender que não são três deuses, como falsamente afirmam os hereges, mas um só Deus. Uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho e outra a do Espírito Santo. O Pai não é maior do que o Filho não é maior que o Espírito Santo e assim respectivamente. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é nenhuma das pessoas anteriores. Estamos falando de um Deus e não três deuses. Um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Veja o que disse Atanásio de Alexandria. Adoramos um só Deus na Trindade, a Trindade na unidade, sem confusão de pessoas e sem separação de substância. Estamos falando aqui de três pessoas. Todavia, a divindade pertence a cada uma dessas pessoas, constituindo assim um só Deus. A Trindade é una, pois só há uma deidade, e trina, pois são três pessoas distintas que participam da mesma deidade. Eu trago aqui para você uma figura que é o triângulo equilátero, que não é a melhor figura gráfica para facilitar a compreensão da Trindade, mas como estamos apenas numa introdução, eu trago aqui esta figura. No decorrer das aulas, eu vou mostrar a você qual deve ser a figura mais exata que representa a Trindade. Mas, para começar, vamos utilizar essa aqui que você pode acompanhar aí na sua tela.
Temos aqui este triângulo que está dividido em 3 partes. Veja que aqui em cima temos o Pai, aqui no lado direito temos o Filho e aqui no meu lado esquerdo temos o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, foi o que acabei de dizer. O Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Ao passo que esses 3 que estão aqui participam da mesma deidade, participam do mesmo triângulo, por assim dizer. O Pai é Deus, aqui está a referência bíblica. O Filho é Deus, aqui está a referência bíblica. E o Espírito Santo também é Deus, e aqui está a referência bíblica. Veja que são 3 coisas distintas dentro de um só triângulo, dentro de uma só deidade. Assim é a Trindade. Una, pois é um só Deus. E trina, porque são 3 pessoas distintas que participam de uma mesma deidade. Pois bem, querido amigo e querida amiga, esta foi a nossa primeira aula sobre a Trindade. Eu sei que você está aí com gostinho, de aprender mais. Fique atento às nossas programações, porque muito em breve iremos postar mais aulas explicando aqui a unidade da Trindade, a Trindade na unidade, como podemos ver a Trindade no Antigo Testamento, no Novo, como explicar aquele texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz que deve ser adorado e devemos crer em apenas um só Senhor. Como explicar tudo isso? Você vai ver aqui no seu programa Bíblia em Foco. Hoje, apenas uma introdução, mas nas próximas aulas estaremos mergulhando nessa tão linda doutrina. E eu conto com você. Não se esqueça, você está no programa Bíblia em Foco e pode acompanhá-lo agora pelo YouTube e também pelo Instagram. Deus em Cristo muito te abençoe. Este é o seu programa Bíblia em Foco, o seu programa das Sagradas Escrituras.